A face mais sombria da Guerra Santa. O fogo começa na Europa, ano de 1095. A Europa era um continente fragmentado, marcado por guerras locais, fome e instabilidade. Cavaleiros sem terra buscavam glória, camponeses viviam à beira da miséria. O poder papal crescia, mas ainda disputava a autoridade com reis e imperadores. Quando o Papa Urbano II sobe ao palco do Concílio de Clermont, ele não fala apenas de Jerusalém, ele fala de honra, de pecado, de salvação. Ele promete algo extraordinário: remissão dos pecados para aqueles que lutassem pela libertação da Terra Santa. Mas aquela promessa espiritual teve um efeito explosivo. A multidão não ouviu apenas um chamado religioso, ouviu uma autorização divina para a violência. A cruz, costurada nas vestes, não era apenas símbolo de fé, era um sinal de guerra. E naquele momento, talvez sem perceber, a Europa iniciou um movimento que transformaria devoção em brutalidade sistemática. O problema é que, antes mesmo de alcançar Jerusalém, a violência encontrou alvos mais próximos: a Cruzada dos Pobres e o sangue na Renânia. Antes que exércitos organizados partissem, multidões descontroladas começaram a marchar. Não eram soldados experientes, eram camponeses, fanáticos religiosos, homens endividados, criminosos e oportunistas. Eles acreditavam que Deus os guiava. Ao atravessarem territórios germânicos, essas multidões voltaram sua fúria contra comunidades judaicas estabelecidas havia séculos. Em cidades como Mainz, Worms e Speyer, judeus foram massacrados. As justificativas variavam. Se vamos libertar Jerusalém dos inimigos de Cristo, por que poupar aqueles que rejeitaram Cristo aqui? Sinagogas foram invadidas. Famílias inteiras foram assassinadas. Alguns preferiram tirar a própria vida a serem forçados à conversão. Bispos tentaram proteger essas comunidades, mas muitas vezes eram impotentes diante da massa violenta. Esse foi um dos primeiros grandes massacres associados às cruzadas. E ele não aconteceu no Oriente. A violência começou dentro da própria Europa cristã. Antioquia, fome, desespero e canibalismo. Em 1098, os cruzados cercam Antioquia. O cerco dura meses. A comida acaba. A disciplina desaparece. Relatos contemporâneos descrevem homens comendo cavalos mortos, couro fervido e até grama. Há crônicas que mencionam atos de canibalismo contra corpos de inimigos mortos. Sejam exageros ou não, o fato é que a situação atingiu níveis extremos. Quando finalmente entram na cidade, a violência é imediata. Muçulmanos são mortos nas ruas. Casas são saqueadas. Não há distinção entre combatentes e civis. Mas o choque cultural vai além do massacre. Os cruzados encontram uma cidade rica, sofisticada, com arquitetura avançada, sistemas administrativos complexos e tradições intelectuais que contrastavam com a Europa feudal. Para muitos europeus, era a primeira vez que viam uma civilização urbana tão estruturada, e isso criava tensão, admiração misturada com desprezo. Jerusalém, 1099. A conquista e o massacre, julho de 1099. Após semanas de cerco, os cruzados conseguem romper as muralhas de Jerusalém. O que se segue é descrito por cronistas cristãos e muçulmanos com imagens perturbadoras. Muçulmanos são mortos dentro da mesquita de Al-Aqsa. Judeus buscam refúgio em sinagogas, que são incendiadas. Ruas tornam-se palco de execuções. A violência não é estratégica, é emocional, religiosa, vingativa. Depois da matança, muitos cruzados caminham até o Santo Sepulcro para rezar. A contradição é brutal, oração sobre sangue ainda fresco. Para o mundo islâmico, esse episódio marcou profundamente a memória coletiva. Jerusalém não era apenas território, era símbolo espiritual. A brutalidade da conquista seria lembrada por gerações. O olhar do Oriente, os Franj.
Os muçulmanos chamavam os cruzados de francos. Para os cronistas árabes, esses guerreiros eram violentos, pouco higiênicos, culturalmente rudes e movidos por fanatismo. Mas o choque cultural não era apenas militar. Havia diferenças profundas: conceito de guerra, relação entre religião e poder, costumes sociais, tratamento de prisioneiros. Enquanto o mundo islâmico tinha centros urbanos avançados como Damasco e Bagdá, a maioria dos cruzados vinha de uma Europa rural e fragmentada. O encontro entre essas civilizações não foi diplomático, foi traumático. Hattin, o massacre ao contrário. Em 1187, Saladino derrota os cruzados na Batalha de Hattin. Agora o cenário se inverte. Cavaleiros cristãos são capturados. Alguns são executados, especialmente membros de ordens militares consideradas extremistas. Mas, diferente de 1099, quando Jerusalém é retomada por Saladino, não há massacre indiscriminado. Cristãos são autorizados a sair mediante resgate. Esse contraste foi usado politicamente em ambos os lados. Para muçulmanos, era prova de superioridade moral. Para cristãos, era uma humilhação dolorosa. A Quarta Cruzada. Cristãos contra cristãos. Em 1204, cruzados desviam seu caminho e atacam Constantinopla, a maior cidade cristã do mundo na época. O saque é devastador. Igrejas são profanadas, relíquias são roubadas, população civil sofre violência. Foi um choque cultural dentro da própria cristandade. O cisma entre Igreja Católica e Ortodoxa, que já existia, se aprofundou drasticamente. A ideia de guerra santa estava agora completamente distorcida. O legado do sangue. As cruzadas não foram apenas campanhas militares. Foram encontros violentos entre civilizações. Criaram memórias de invasão no Oriente Médio. Fortaleceram intolerâncias religiosas na Europa. Transformaram fé em instrumento político. O choque cultural iniciado no século XI ecoaria por séculos, e até hoje o termo cruzada carrega peso simbólico. A vida sob ocupação, medo e adaptação. Após a conquista de Jerusalém e a formação dos Estados Cruzados, como o Reino de Jerusalém, o Condado de Edessa e o Principado de Antioquia, a guerra não terminou. Ela apenas mudou de forma. Agora, cristãos latinos governavam populações majoritariamente muçulmanas e cristãs orientais. O choque cultural tornou-se cotidiano. Leis diferentes, línguas diferentes, costumes diferentes, religiões diferentes. Os cruzados impuseram estruturas feudais europeias em uma sociedade urbana oriental altamente organizada. Ao mesmo tempo, muitos acabaram adotando roupas locais, aprendendo árabe e utilizando sistemas administrativos muçulmanos. Era uma convivência tensa. Havia períodos de relativa paz e comércio, mas também repressão, impostos pesados e discriminação religiosa. Para a população local, os cruzados não eram libertadores, eram ocupantes estrangeiros armados. Os ordens militares, fé armada e radicalização. Com o tempo, surgem as ordens militares. Templários, hospitalários, teutônicos, eram monges guerreiros. Viviam sob votos religiosos, mas treinavam para matar. A disciplina era rígida, a ideologia intensa. Eles se viam como defensores permanentes da Terra Santa, mas sua reputação era temida. Prisioneiros muçulmanos capturados por certas ordens dificilmente sobreviviam. Em resposta, líderes islâmicos passaram a executar membros dessas ordens quando capturados. A guerra tornou-se mais brutal e menos diplomática. O inimigo deixou de ser apenas adversário militar, tornou-se símbolo religioso a ser eliminado. A infância, em meio à guerra. Raramente se fala das crianças nas cruzadas. Filhos de colonos cristãos cresceram em território de conflito constante. Filhos de muçulmanos testemunharam massacres, cercos e ocupações.
O trauma psicológico não era registrado em tratados históricos, mas estava presente. Cidades sitiadas significavam fome prolongada, epidemias, mortes lentas. A brutalidade não era apenas no campo de batalha, era estrutural. Uma geração inteira foi moldada pelo medo. A cruzada das crianças, fanatismo e tragédia. Em 1212, surge um episódio quase inacreditável. Milhares de jovens europeus acreditaram que poderiam conquistar Jerusalém pacificamente, apenas com fé. A chamada Cruzada das Crianças terminou em desastre. Muitos morreram de fome e exaustão. Outros foram vendidos como escravos. Esse episódio revela algo profundo. O fanatismo religioso havia penetrado até os mais vulneráveis. A brutalidade das cruzadas não estava apenas na espada. Estava na manipulação espiritual. O comércio da guerra. Apesar da violência, as cruzadas também abriram rotas comerciais. Mercadores venezianos e genoveses enriqueceram transportando exércitos e suprimentos. Constantinopla, saqueada em 1204, foi explorada economicamente. A brutalidade tinha lucro. O choque cultural se transformou em intercâmbio forçado. Especiarias, tecidos, conhecimento científico e técnicas arquitetônicas fluíam entre os mundos. Mas esse intercâmbio nasceu do conflito, escravidão e humilhação. Prisioneiros eram moeda. Muçulmanos capturados podiam ser vendidos como escravos. Cristãos capturados podiam enfrentar o mesmo destino. Resgates eram comuns, mas nem todos tinham recursos para pagar. Famílias eram separadas. A guerra medieval era impiedosa com os derrotados. E nas cruzadas, a dimensão religiosa tornava a desumanização ainda mais intensa. O inimigo não era apenas adversário, era considerado espiritualmente inferior. A queda de Acre, o fim de uma era. Em 1291, a cidade de Acre, último grande bastião cruzado na Terra Santa, cai diante das forças mamelucas. O cerco é violento. Cavaleiros lutam até o fim. Civis tentam fugir pelo mar. Muitos são mortos no caos da retirada. Com a queda de Acre, termina a presença cruzada significativa no Levante. 2 séculos de guerra deixam para trás ruínas, memórias de massacres e cicatrizes culturais profundas. Memória, propaganda e mito. Após o fim das cruzadas, cada lado construiu sua narrativa. Na Europa, cruzados foram celebrados como heróis da fé. No mundo islâmico, foram lembrados como invasores violentos. Essas memórias foram transmitidas por gerações. O choque cultural não terminou em 1291. Ele se tornou parte da identidade histórica de Oriente e Ocidente. Até hoje, o termo cruzada carrega peso simbólico, político, religioso e emocional.